Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos, mais uma reunião mediúnica aqui do nosso canal, do Cetrelve, dessa nossa casinha que nos acolhe com tanto carinho, com tanta doçura. Boa noite a todos vocês. Espero encontrá-los todos bem, em paz, em tranquilidade, com saúde. Estamos mais uma vez aqui estudando através do livro Roteiro, o Evangelho de Deus trazido por Jesus Cristo, que é tão, que é a conduta, que é a moral do Cristo que ele nos deixou através do Novo Testamento, escrito aí pelos apóstolos que nós conhecemos, e tão bem exemplificado, vivido por Jesus, porque ele não escreveu nada, ele viveu o seu evangelho, ele exemplificou o seu evangelho para nós. Outros anotaram, outros repassaram e essas informações chegaram até nós. Que bom, que bom. Então é isso. Vou passando aí alguns recados já habituais e se você tiver, esse é o momento para você pegar o seu copo com água, sua garrafinha de água para fazer a fluidificação, o seu medicamento também, se você assim o desejar, tá bom? Então, os atendimentos da casa presencial são às segunda-feiras, às 20 horas, um curso de educação mediúnica, onde se estuda teoria e prática da doutrina dos espíritos. Às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos lá no salão também uma reunião mediúnica, um estudo, que também estamos fazendo livro roteiro, seguindo de outras atividades. Temos o passe no final do estudo lá do salão. Enquanto isso, está acontecendo ao mesmo tempo o tratamento de cura lá no salão do fundo, que é o salão da cura. E tem o estudo também presencial, onde se tem aulas teóricas e práticas de educação mediúnica às quartas-feiras. Na quinta-feira, nós temos com o seu Noyama, lá no salão, a evangelioterapia, que se estuda o evangelho, tem o tratamento da cromoimersão e tem um outro tratamento. Aos sábados, nós temos, a partir das 14 horas, o atendimento fraterno, lembrando que é esse atendimento fraterno que você vai passar, vai trazer as suas reflexões, as tuas dúvidas, que vai ser indicado para você qual é o melhor tratamento. E é através dele, porque ele é muito importante o atendimento fraterno, para verificar as suas reais necessidades. Às vezes você pode pensar que você precisa de um tratamento de cura, quando na verdade você precisa de uma cromoterapia. Então, é extremamente importante passar no atendimento fraterno. Começa às 14 horas, sempre tem bastante pessoas, bastante intenção de atendimento, então é bom chegar antes para pegar sua senha. No salão, nós temos, a partir das 14h45, a palestra pública. Temos também acontecendo ao mesmo tempo os passes, que começa às 14 horas e vai até às 17, com um intervalo aí de uns 15 minutos apenas para troca de equipe, de turno. Acontecendo ao mesmo tempo, nós temos a cromoterapia, temos também o curso de educação mediúnica acontecendo em dois horários diferentes. Um começa às 14 e termina às 15, o outro começa às 15h30, terminando às 16h30. Enquanto isso, temos três horários de tratamento de cura no sábado, acontecendo, lembrando e reforçando mais uma vez, para passar no atendimento de cura, tem que passar no atendimento fraterno e ver qual é a melhor indicação para cada caso, tá bom? Temos também aos sábados, às 17 horas, o curso
do livro O Consolador, que é um curso misto. Ele está acontecendo ali com pessoas que estão presencialmente e ao mesmo tempo sendo transmitido e gravado para o YouTube, tá bom? E temos às terças-feiras quinzenais o curso totalmente online, o estudo do NEP de Saulo a Paulo. Estamos estudando a parábola do administrador infiel. Pode entrar a qualquer momento. O estudo é para todos, aquele que conhece do Evangelho, aquele que não conhece do Evangelho, aquele que conhece da doutrina, aquele que não conhece da doutrina. O curso é para todos. Todos podem trazer alguma experiência, algum exemplo que vai colaborar. Todos podem trazer alguma dúvida e não se sinta achando que ela é a menor dúvida do mundo, que ela é uma pergunta que não deveria nem ser feita, que às vezes ela é a dúvida de alguém, tá bom? Sintam-se à vontade para estar aí participando de tudo que o CETRELV pode oferecer, desde os tratamentos, desde as palestras públicas, os passes, né? Tudo que o CETRELV pode oferecer, tente participar de alguma forma. Então vamos pedindo a Deus, que é o Senhor das nossas vidas, a Jesus, que é nosso irmão maior, a espiritualidade amiga que nos inspire, pedindo a permissão para a gente iniciar o estudo de hoje, com todo esse amparo, com toda essa proteção divina, amiga, com toda essa proteção cheia de energia, para que a gente possa fazer um estudo e transcorrer tudo da melhor maneira possível, sempre baseados e pautados na moral e na conduta do nosso irmão maior que é Jesus. Pedindo então a permissão para a gente iniciar com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Muito bem. Continuaremos então o estudo do livro Roteiro, pelas mãos e psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito do Benfeitor Emmanuel, é um livrinho da editora FEB. Vamos lá, vamos falar agora de Espiritismo na atualidade. Já deixamos aquela fase em que nós estudamos o Evangelho, a caridade, o Evangelho, o trabalho, o Evangelho com alegria, o Evangelho com simpatia, o Evangelho no individualismo, o Evangelho com exclusivismo. Já passamos essa fase, vamos entrar na fase que nós chamamos da terceira revelação da doutrina dos espíritos. Então, o título hoje é o Espiritismo na atualidade, na extensão do serviço. O Espiritismo nos tempos modernos é, sem dúvida, a revivência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Mesmo que hoje tudo nos traga novas informações, estamos com bastante revelações que a doutrina dos espíritos nos traz, mas nós estamos sempre pautados na simplicidade do Evangelho de Jesus, né? Como aquilo foi feito e dito de uma forma simples. Por isso que a gente vive hoje, na verdade, é uma mistureba, né? Judaísmo com romanismo, com cristianismo. O cristianismo de hoje é essa mistureba. É um pouco do judaísmo, um pouco do cristianismo redivivo, ou cristianismo nascente, mais um pouco do romanismo, porque Roma também introduziu aí algumas sistemáticas, alguns dogmas deles, né? É o cristianismo de hoje, mas o cristianismo redivivo, o cristianismo puro, lá atrás é tudo muito simples,
tudo realizado de uma forma bem pura, bem tranquila. Interessados nos fenômenos, a especulação analisa-lhe os componentes, acreditando encontrar no intercâmbio entre as duas esferas nada mais que respostas às velhas questões de filosofia, sem qualquer consequência de ordem moral na experiência humana. Não adianta a gente ficar, ó, o capítulo hoje se chama Espiritismo na Atualidade. Não adianta a gente se aproximar da doutrina dos espíritos apenas por questões dos fenômenos, que hoje em dia já nem acontece tanto como lá na fase mais ou menos que começou o espiritismo, a fase de Allan Kardec, das mesas girantes, onde eles se materializavam objetos, onde faziam eventos de bicorporeidade, né? Porque naquela época precisava desses fenômenos para acender aí as nossas percepções que existe um intercâmbio entre os planos, o plano espiritual, do plano material, o plano dos desencarnados com o plano dos encarnados. Então, naquela época era necessário esses fenômenos, né, que a gente podia escutar, ver. Hoje em dia não é mais. Então, se hoje você se aproxima da doutrina dos espíritos interessado nos fenômenos, não. A gente tem que se aproximar da doutrina dos espíritos, como disse aqui, para se aproximar da moral de Cristo. Porque a doutrina dos espíritos, ela não fica só na parte comunicação dos espíritos. Lembra que ela é um pilar de religião, ciência e filosofia. A religião faz aguçar, faz transbordar e aflorar a nossa fé. A parte científica é a parte dos estudos desses fenômenos, é a parte do estudo do livro dos médiuns, das obras do André Luiz, tudo que a ciência nos dias de hoje está chegando na parte científica para provar que sim, existem espíritos, e a parte filosófica. A parte filosófica é isso que a gente estuda, que a gente reflete, questiona, tem dúvidas, aceita ou não, concorda ou não. E é para isso que a gente tem que se aproximar da doutrina dos espíritos, para melhorar a nossa moral e a nossa conduta, baseado nos exemplos de Jesus. Não só mais interessado em receber uma psicografia, em fenômenos. Ai, será que eu vou ver algum espírito? Será que alguém vai vir falar comigo? Não, a gente tem que se aproximar pela moral do Cristo, pelos estudos e pelo teor e conteúdo do seu evangelho. Não cogitamos aqui de dogmática ou de qualquer outro ramo das escolas da fé e seus aspectos. Por quê? A gente aqui não é criticando e nem fazendo nenhum juízo de valor, mas nós, principalmente quem veio da base católica, a gente aprende a o quê? A ir naquela missa, em ajoelhar, em rezar o terço, em rezar o rosário, esses dogmas que nos foram apresentados até hoje, na doutrina dos espíritos, a gente tenta não realizar, a gente tenta não trazer isso para o movimento espírita. Por quê? Porque é o despertar de cada um. Cada um sabe em que momento tem que conversar com Deus, em que momento que tem que orar, que tem que pedir, que tem que se concentrar mais. Cada um sabe. Isso é um despertar individual. Então não adianta a gente ficar fazendo, ó, agora é hora de ajoelhar, agora é hora de levantar a mão para cima. Cada um sabe o que tem que fazer. Desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos confere, o novo movimento de revelação implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental.
Aqui falou uma palavra que a gente tem lido bastante nesse livro roteiro, em diversos textos, que é a palavra responsabilidade. Nós somos responsáveis por nós, pelas nossas atitudes, pela nossa conduta, por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente deixou de fazer, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente trabalha, por aquilo que a gente planta e vai colher. É nossa responsabilidade. Desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos confere, o novo movimento, o movimento da doutrina espírita, de revelação, porque a doutrina espírita veio nos revelar, veio trazer para nós a boa nova. Isso implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental. Então, à medida que nós nos aproximamos desses conhecimentos, dessa revelação e, consequentemente, do Evangelho de Jesus, isso vai nos conferindo o quê? Um novo movimento mental. Vai começando a borbulhar aqui novas ideias, novas reflexões, novos questionamentos, novos comportamentos. E é isso mesmo que a doutrina tem que despertar em nós. Eu sempre falo, já falei aqui em outras gravações e outras gravações que estão aí para trás, que é o despertar de consciência. Sua consciência despertou dentro da doutrina dos espíritos, cada um vai atrás daquilo que lhe está lhe incomodando. Uma questão de trabalho, uma questão familiar, uma questão interna que você tenha. Consciência despertou, você vai. E para cumprir essa grande missão de despertar consciências, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do espírito para que, levianos ou desavisados, não se precipitem a imensos revalassadouros de amargura ou desilusão. Somos todos nós aprendizes nessa ciência do espírito, nesse intercâmbio. A doutrina dos espíritos é muito nova. Ela começou aí em 1857 com a primeira edição do Livro dos Espíritos. É diferente do cristianismo que tem aí 2000 anos. Então nós somos ainda crianças no jardim da infância nesse intercâmbio espiritual, nesse entendimento, nesse despertar. Mas precisamos ficar atentos para não acharmos que já estamos aí nos comunicando com esse mundo espiritual, né? Porque para quem estuda o livro dos médiuns, a gente sabe que existem aí N comunicações entre os planos, inclusive de espíritos zombeteiros, que vêm justamente para fazer essa confusão na nossa mente. Então temos que ficar atentos. Agora, dentro desse movimento espírita, dentro da doutrina dos espíritos, nós vamos estudar na extensão do serviço. O que seria do Espiritismo se não guardasse finalidade de aperfeiçoamento da própria terra, onde se expressa por movimento libertador de consciências? E é essa a função dele, é a extensão do cristianismo enquanto só religião. A gente vai falar do serviço espiritual. Seria louvável subtrair o homem do campo à função laboriosa da sementeira, distraindo com narrativas brilhantes e induzindo a inércia? Muito pelo contrário, a doutrina dos espíritos não nos deixa na inércia. Ela quer que a gente se movimente, ela quer que a gente saia do lugar que a gente está e evolua e caminhe, trabalhando, melhorando a nossa mente, desenvolvendo a nossa moral, a nossa conduta. Jamais a gente tem que ficar parado. A doutrina dos espíritos quer exatamente que a gente saia da nossa zona de conforto. Né? Jesus não disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele não veio guerrear. Essa espada é no sentido de cutucar,
cutucar o quê? A nossa consciência, para tirar da nossa inércia, da nossa zona de conforto, para a gente, ó, evoluir. Ó, desperta, ó, tu que dormes. Mas, se nos abeirarmos do trabalhador com o intuito de estimulá-lo ao serviço, auxiliando-lhe o entendimento, para que a tarefa se lhe faça menos sacrificial e favorecendo a fim de que descubra por si mesmo os degraus da própria elevação. Estaremos edificando o bem legítimo no aprimoramento da vida e da coletividade. Quando a gente melhora, quando a gente começa a ser uma pessoa melhor, que está sempre com bons pensamentos, o astral lá em cima, todos à nossa volta são beneficiados, não só nós. E a gente com certeza está sendo exemplo para alguém. Com certeza a gente, sem saber, sem perceber, e até sem ter intenção, a gente está influenciando alguém que é carrancudo, que não quer fazer nada, que não quer se melhorar. Às vezes a gente consegue sim influenciar alguém a começar a destravar, caminhar, a se mexer, e servir de qualquer forma, porque quando fala aqui na extensão do serviço, não estamos só falando do nosso trabalho, aquele que nos dá o sustento do pão material, mas está falando de todo outro tipo de serviço, que pode ser um estudo, aquele que tem um conhecimento, uma facilidade de dar aula, né? Todo mundo tem um talento, é a parábola dos talentos. A gente não pode deixar os nossos talentos enterrados. A gente tem que pôr à disposição do serviço. Então, a gente pode ir trabalhar numa entidade religiosa, casa espírita, numa igreja, numa ONG, num bazar solidário, num bingo beneficente. Tem N extensões do serviço para a gente se colocar à disposição. Mas a gente tem que estar lá, se colocar à disposição, porque ninguém vai vir te tirar da sua casa, te obrigar a ir, né? Eu vou fazer os trabalhos que eu gosto, mas ninguém fica na minha casa me obrigar a fazer. Eu vou porque eu quero, porque eu gosto, porque eu me afinizo com essas energias que estão nesses lugares e é ali que eu quero estar. E é escolha, e é individual. Sem fazer juízo de valores, sem julgar ninguém, mas para exemplificar apenas, tem aquelas pessoas que gostam de ficar confraternizando, se envolvendo com, fazendo um social lá num bar, num happy hour, e nada de errado com isso. A minha escolha é estar sempre acompanhado de pessoas que estão envolvidas no Evangelho do Cristo e principalmente na sua divulgação. Mas são escolhas. Então você pode escolher ficar parado, como disse aqui, na inércia, ficar parado, não aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá de fazer o bem em seu favor e em favor de outros, muitos, ou servir, seguir, trabalhar, realizar, se movimentar. É curioso notar que o próprio Cristo, em sua imersão nos fluidos terrestres, não cogitou de qualquer problema inoportuno ou inadequado. Mesmo com tantas as dificuldades de compreensão que aquela multidão, que aquela época lhe trazia, ele veio evangelizar. Muitos entenderam? Não, e talvez a gente não entenda muita coisa até hoje. Mesmo nessa dificuldade, ele não parou, ele não se acomodou. Ele realizou aquilo que ele veio realizar. Não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim chamou-lhe simplesmente nosso Pai. Ou seja, nos colocando no mesmo patamar que ele. Se eu estou nessa posição, vocês também podem, porque filhos de Deus todos nós somos. Indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Ele é meu Pai, ele é seu Pai e ele é nosso Pai.
Ele falou, então ele deu ali as responsabilidades, o indicativo das responsabilidades de cada um. Vamos servir, vamos trabalhar. Curou cegos e leprosos, loucos e paralíticos, deu a entender que vinha não somente regenerar as almas, mas também socorrer corpos enfermos na recuperação do homem integral. Não se contentou, porém, só com isso. Em todas as ocasiões, exaltou nossos deveres de amor para com a vida comum. Então, você não tem que realizar as coisas pensando só em você ou nos seus próximos bem próximos, mas também com a vida comum, com o bem de todos, porque fora da caridade não há salvação. E a caridade exercida numa extensão a todos aqueles que necessitam. Recorre à semente de mostarda e à dracma perdida para alinhar preciosos ensinamentos. Compara o mundo à vinha imensa, onde cada servidor recebe determinada cota de obrigações. E assim, cada um de nós veio com uma determinada missão, cada um de nós veio com uma determinada tarefa, porque somos espíritos individuais, porque nós hoje somos resultados de várias reencarnações que já temos, que já acumulamos. Então, cada um está num momento evolutivo com uma determinada tarefa e obrigação a cumprir nesta reencarnação. E Deus nos deu a oportunidade de vir servir da melhor maneira que a gente pode. Os desencarnados testemunham a sobrevivência individual depois da morte. Provam que a alma se transfere de habitação sem se alterar de imediato, mas preconizam o estudo e a fraternidade, a cultura, a sacrificação, o trabalho, a análise, a obediência, os ditames superiores, acima de tudo, a melhoria da vida na Terra, a fim de que os homens se façam efetivamente irmãos uns dos outros no mundo por vindouro, que será indiscutivelmente iluminada seção do reino infinito de Deus. Então, aqui nesse capítulo que nos fala da extensão do serviço, todos nós estamos aqui para realizar, para não ficarmos parados, desperdiçando uma oportunidade bendita que é uma reencarnação. Então, a gente tem que aproveitar. Quando fala aqui na extensão do serviço, não é só ir servir, servir. Não, é trabalhar, é estudar, é se melhorar intelectualmente, é se melhorar moralmente. E tem várias formas de fazer isso. E quando você melhora tudo isso em você, tudo que está ao seu redor melhora junto. Na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua academia, no seu condomínio. Então, tudo isso é uma extensão de serviço. O serviço é extenso. Tem várias frentes em que a gente pode atuar, cada um de acordo com aquilo que pode dar e pode se esforçar para dar mais, não pensar que nós somos limitados. A gente tem que sempre pensar que não se subestimar, a gente tem que sempre pensar que a gente pode oferecer mais e a gente tem que fazer. A grande chave dessas duas lições é não se aproxima da doutrina dos espíritos só pensando em fenômenos, mas em retirar de todos os ensinamentos os melhores exemplos da conduta e da moral do Cristo para aplicar na sua vida. E na extensão do serviço é não desperdice a sua reencarnação. Movimente-se, trabalhe, age, sirva, não fique na inércia. E é isso. Então vamos aproveitar agora e vamos servir. A extensão do nosso serviço de hoje será vibrar. Vamos vibrar pelo planeta Terra, todos os habitantes do planeta Terra, que está passando por essa transição de planeta de provas e expiações para um planeta regenerado, que seja uma
transição a mais tranquila possível, mesmo que neste momento estejamos enfrentando tantos conflitos ainda de guerra. Vibremos pelo nosso Brasil, esse Brasil que é considerado coração do mundo, pátria do Evangelho, e que não deve ser considerado por nós um título nos dando orgulho, vaidade, e sim o quanto isso nos traz de responsabilidade na divulgação do Evangelho do Cristo. Estamos divulgando o Evangelho do Cristo com clareza, com simplicidade. É nossa responsabilidade. A árvore do Evangelho foi transplantada do Oriente Médio para cá. Vamos vibrar pelos governantes de todas as nações para que eles tomem sempre as melhores decisões em favor dos vulneráveis, dos fracos, em favor de toda a humanidade. Que os grandes espíritos, as grandes falanges de espíritos superiores e elevados consigam intuir, inspirar a todos esses governantes, principalmente aqueles que estão passando por conflito de guerra. Vibremos também por nossos irmãos que se encontram hospitalizados ou tratando de alguma enfermidade de ordem física. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados, em asilos, orfanatos, em clínicas de tratamento de alguma dependência de ordem química. Vibremos por nossos irmãos que se encontram morando nas ruas, em situação de vulnerabilidade. Vibremos por nosso trabalho, por nossos amigos de trabalho, por quem não tem um trabalho para que consiga o sustento do pão material. Vibremos por nossos vizinhos, amigos, por todos aqueles que convivem diariamente conosco, que nos ajudam a passar por essas fases conflituosas, mas que nos engrandecem, nos fazem tirar os melhores ensinamentos. Vibremos também por toda a diretoria espiritual e de ordem física do CETRELV. Vibremos por todos os trabalhadores, assistidos, frequentadores daquela casa que gentilmente nos recebe toda semana. Vibremos por nossos familiares e também por aqueles familiares de convívio diário, que são a nossa oportunidade de fazer essa extensão do nosso serviço, porque ter paciência, tolerância, perdão é nosso serviço também, dentro do Evangelho. Vibremos principalmente por aqueles corações aflitos que estão passando por uma dificuldade muito, muito grande. Seja ela qual for, sem julgamento, pode ser uma doença, perda de um ente querido, perda de um trabalho, de ordem material, não importa, mas a situação é de um desespero tão grande, de uma aflição tão grande que esse irmão não consegue nem orar, nem pedir, nem rezar. Então, que as nossas vibrações sejam para eles nesse momento, para aliviar as suas aflições, as suas angústias, acalentar os seus pensamentos, seus sentimentos e o seu coração. Vibremos por nós mesmos, porque nós precisamos também de resolver muitas questões, de acalentar nossos pensamentos, de equilíbrio, de paz. Vibremos pela fluidificação das nossas águas e agora vamos fazer os nossos pedidos individuais. Que assim seja, graças a Deus.
Muito bom, pessoal. Então, espero que todos vocês estejam bem, se sintam bem e permaneçam, né, aqui de quinta-feira para o final de semana aí que se aproxima, que todos fiquem com muita tranquilidade, com muita saúde. Espero encontrar alguns de vocês que estão aí pessoalmente em breve, lá no Cetrelv, né? A gente está sempre por lá, às quartas e aos sábados. Um beijo no coração de vocês, tá bom? Então vamos pedir a Maria Mãe Santíssima que nos cubra com seu manto, nos trazendo paz, equilíbrio, tranquilidade, mas principalmente que renove a nossa fé, renove a nossa vontade, nossa coragem de continuar caminhando, evoluindo, se modificando, seguindo Jesus. E pedimos então, através da oração da nossa mãezinha, a permissão para a gente encerrar os estudos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima, tá? Boa noite. Tenham todos uma noite tranquila de sono.